Olá, como vai? Muito bem-vindo ao nosso Questão de Ordem, seu programa de todas as semanas aqui no canal Agro Mais. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, ele que é relator da CPI do MST, que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Deputado Salles, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado, Valteiro. Prazer estar com vocês sempre. Bom, a CPI terminou a primeira fase dos trabalhos, agora o Congresso entra de recesso. Que balanço que o senhor faz desses primeiros meses de investigação? O primeiro ponto que merece ser destacado é que caiu vertiginosamente a quantidade de invasões no Brasil. Elas vinham num crescente de janeiro até abril e, dali por diante, coincidência ou não, a CPI foi instalada e as invasões praticamente zeraram, o que demonstra que só o fato da sociedade, através da CPI, estar em cima desse assunto invasão de propriedades no Brasil, já faz com que haja uma certa dissuasão desses crimes praticados. Por outro lado, nós conseguimos até agora, ainda temos muito a fazer, conseguimos até agora escrutinar o tema invasão de propriedade no Brasil e diversos aspectos ficaram muito claros. Por exemplo, que até o final do governo do presidente Michel Temer, portanto, os 22 anos que antecederam os anos do governo do presidente Bolsonaro, as lideranças de invasão de propriedade tinham uma relação muito promíscua com os governos e com o INCRA, em especial. Isso chegando a ponto de, por exemplo, essas lideranças enviarem as listas ou a relação das propriedades para o INCRA que eles queriam que fossem desapropriadas. Isso dava aso, inclusive, a achaque aos proprietários, dizendo: olha, a sua propriedade está lá na lista de desapropriação, se você pagar, eu tiro a propriedade da lista. Ou, ao contrário, vou pôr a sua propriedade para você ser desapropriado e vocês vão dar uma comissão. Enfim, tinha de tudo. A segunda irregularidade, isso seguindo a ordem cronológica aí das invasões, né, dentro do modelo aí que os partidos de esquerda montaram, eles também faziam algo inaceitável, que era as entidades, né, esses grupos criminosos, faziam as chamadas listas. O que eram as listas? Era o rol daqueles invasores que, na visão dos movimentos de invasão de terra, deveriam ser contemplados com os lotes de reforma agrária, no assentamento. O passo seguinte era esse pessoal que invadiu criar uma associação ou uma cooperativa. E era através dessa associação ou dessa cooperativa que os líderes dessas entidades, associações e cooperativas, usavam o CPF sentados, daqueles miseráveis que estavam sendo ali manipulados, usavam os CPFs das pessoas físicas para pegar verba em ministérios de educação, saúde, habitação, programa de aquisição de alimentos. Então, as entidades, através das suas lideranças, essas cooperativas e associações, que não se confundem com o MST, porque o MST, a Frente Nacional de Luta, a Liga Camponesa, a Frente dos Camponeses Pobres, enfim, todos esses que, no fundo, são nomes distintos do mesmo tipo de grupo, que é organização criminosa de invasão de propriedade. Bom, essas associações e cooperativas, em nome dos seus membros e dos seus cooperados e associados, muitas vezes até sem eles mesmos saberem, faziam pedido de verbas nesses ministérios, nesses órgãos. E as verbas vinham, veja que absurdo, as verbas vinham para a conta corrente da entidade. Um absurdo, a ponto de que o Banco Central, antes do governo do presidente Bolsonaro, e na virada do Michel Temer para o presidente Bolsonaro, recuperou 3 bilhões de reais que estavam em contas dessas entidades indevidamente, utilizando o CPF dos assentados. Muito bem, mas não para por aí. Então começa com o problema de indicar quais fazendas queria ver desapropriado, depois indicar a lista de quem tinha que ser assentado, e aqui um detalhe: aqueles que não seguiam as ordens dos movimentos, não se sujeitavam aos desmandos dos líderes, eram excluídos da lista. E é por isso que eles não gostam de titulação de propriedade, porque quando o Estado dá título de propriedade, a pessoa não fica mais sujeita a esse tipo de pressão, assim como também essa pressão por dinheiro que eu me referi há pouco, das associações e cooperativas. Mas tem mais do que isso. Quando faz o assentamento, vamos dizer, de uma área de 1.000 hectares para 100 pessoas, seriam 10 hectares para cada um. Estou chutando aqui uma hipótese.
Não vai 10 hectares para cada um. Cada um fica com 2 e o resto fica numa área chamada área comunitária, como se fosse para uso comum de todos. Mas o que fazem as lideranças de boa parte desses grupos de invasão? Eles, líderes, arrendam essas áreas para terceiros, para fazer pasto, para engordar gado, para plantar soja, e eles, líderes, ficam com a renda, não distribuem entre os assentados. É isso que nós estamos apurando em vários estados. Eu acho que a gente, só para o nosso telespectador entender o que é que nós estamos tratando, o senhor já fez uma primeira análise dizendo que a comissão tem um lado já positivo, que a partir da sua instalação e das investigações cessaram as invasões de terras no país. Segundo, que a comissão já conseguiu entender qual era a dinâmica do movimento ou do sistema de invasão de terras no país, que significava uma indústria, né, na verdade, em que as pessoas eram selecionadas, o dinheiro saía dos órgãos públicos, ia para uma associação e só aqueles apadrinhados é que recebiam recursos. Os senhores estão fechando isso. O senhor tocou num tema aqui que eu ia perguntar. Durante esse primeiro semestre de trabalhos da comissão, chamaram a atenção duas sessões em que, numa, houve depoimentos de ex-integrantes do MST, se não me engano, do Pontal do Paranapanema, e um outro momento foi o depoimento do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que também deixou muito claro, Goiás é um estado que tem sido bastante vítima dessas ações criminosas. Eu queria que o senhor falasse da importância desses dois depoimentos que eu citei aqui para o trabalho da comissão. Pois é, Valteiro, com relação ao casal que veio aqui, de ex-sem terra, eles são, na verdade, aqui do entorno de Brasília. Eles contaram que eram forçados a trabalhar na lojinha do assentamento, eram forçados a trabalhar na portaria do acampamento, não podiam sair, não podiam plantar o que quisessem, podia só plantar alguns tipos de coisa, e mesmo assim de uma maneira muito precária, que era justamente para fazer aquelas imagens, para dar aquela aparência de que ali havia uma agricultura familiar. Por outro lado, não podiam receber visita, cada vez eles eram treinados, bem coisa parecida com o tráfico de drogas, eles eram treinados para quando houvesse um tiro de rojão, todos tinham que correr para a entrada do acampamento, da invasão, porque provavelmente ia chegar a polícia ou alguma autoridade. Quer dizer, eles descreveram muito bem o tipo de achaque, o tipo de situação vexaminosa ao qual eles eram submetidos. Chegaram a dizer o seguinte, veja só que barbaridade, que eram exigidos a eles, e outros também, que entregassem comida para as lideranças, mas a um certo dia eles davam sempre galinha, frango, etc. Eles falaram, não, chega de dar frango, agora a gente quer carne. Quer dizer, veja a petulância dessas lideranças, não só extorque esse pessoal para obrigá-los a entregar comida, mas não aceita nem o frango, eles querem carne. É uma coisa absurda. Né? Por outro lado, o governador Ronaldo Caiado trouxe uma posição muito louvável, digna de muito elogio aqui, porque mostrou a firmeza do governo de Goiás, disse, por outro lado, que dentro desses acampamentos são cometidos muitos crimes que estão sendo apurados já há bastante tempo pela Polícia Civil do Estado de Goiás, relatou aqui a origem desse movimento, que tem muito mais a ver com benefícios econômicos indevidos das suas lideranças e ganho político também de grupos políticos que querem se valer desses movimentos. Até foi interessante, porque na visita que nós fizemos ao Pontal do Paranapanema, em que conversamos com vários fazendeiros invadidos, fomos até uma fazenda invadida, lá na fazenda invadida, nós encontramos um centro de doutrinação ideológica de esquerda, com foto de Marx, com foto de Lenin, com foto do Che Guevara, e um monte de campanha eleitoral, não só do atual presidente, como do Haddad, que era candidato a governador, hoje é ministro da Fazenda, mas também de uma deputada que, pasme, faz parte da CPI em nome do PSOL. Estava cheio de material de campanha dessa deputada, que explora, portanto, a miséria alheia para ganhar voto. E detalhe, a esposa do Zé Rainha, do criminoso Zé Rainha, que estava preso até recentemente, a esposa do Zé Rainha trabalha no gabinete dessa deputada. Quer dizer, veja o absurdo que nós constatamos nessa CPI. Deputado, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente vai voltar para falar, porque o Zé Rainha parece que inaugura a série de trabalhos da comissão no segundo semestre. Eu estou conversando aqui com o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Ele é relator da CPI do MST. A gente faz um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar
esse bate-papo. Olá, estamos de volta aqui com Questão de Ordem, hoje entrevistando o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, ele que é relator da CPI do MST. De volta, relator, a CPI faz essa pausa aí de 2 semanas, em agosto já tem compromisso marcado, se não me engano, no próprio dia 1º, com a oitiva do Zé Rainha, que o senhor falou agora há pouco, inclusive estava preso por causa de ações criminosas relacionadas, se não me engano, à extorsão e a ameaças lá no interior de São Paulo. O que mais motivos a comissão tem para ouvir José Rainha? O Zé Rainha, Valtero, será o primeiro a inaugurar, como você disse, os trabalhos da CPI no segundo semestre. Por que o Zé Rainha? Porque ele é um dos maiores gangsters aí dessas quadrilhas que utilizam o tema reforma agrária e manipulam essas pessoas para praticar crime. O Zé Rainha foi preso em flagrante, extorquindo dinheiro de uma fazendeira. Nós ouvimos várias vítimas desse grupo, Luciano não sei das quantas, Zé Rainha e uns outros lá que foram citados, dizendo que esse pessoal extorquia o proprietário para dizer ou você me paga ou eu invado a tua fazenda, ou você me paga ou eu não saio da sua fazenda, ou você me paga ou eu deixo o teu gado morrer, ou você paga ou eu não deixo você retirar suas máquinas de colheitadeira de soja, disso, daquilo. Ou seja, ele foi preso em flagrante, extorquindo R$25 mil na porteira de uma fazenda, de uma fazendeira que foi vítima justamente dessa quadrilha. Então, nós vamos deixar claro. E aí, até interessante, porque os deputados do PSOL e do PT dizem assim, não, o Zé Rainha não é MST, ele é da Frente Nacional de Luta. Isso é balela, porque todos esses grupos não têm personalidade jurídica, não tem CNPJ, não tem estatuto, não tem representante legal e não tem de propósito, para fugir das responsabilidades, das ações criminais, das ações de indenização. Então, no fundo, quem não tem personalidade jurídica, quem não se submete ao sistema legal, não pode usar justamente a sua ilicitude, usar justamente a sua malícia, né? O direito, você tem um termo próprio que se refere, você não pode utilizar da sua própria, do caráter venal das suas atitudes em proveito próprio. Esse pessoal que invade propriedade Brasil afora, e não é só na cidade, também, não é só no campo, também nas cidades, tem a mesma visão, uma visão marxista de destabilizar o sistema capitalista, só que inclui nisso tudo, e de maneira evidente, não precisa ser muito inteligente para ver isso, que eles usam essa suposta narrativa poética de luta dos pobres pelo direito à terra para extorquir, para ganhar dinheiro e para ter ganho político. Outro nome que sempre é lembrado, e certamente está na lista dos senhores, é o João Pedro Stedley, que em abril passado foi à rede social convocar militantes para uma onda de invasão, o que acabou acontecendo mesmo. Inclusive, a Embrapa, lá do semiárido, lá no sertão pernambucano, foi invadida por integrantes do MST. E mais as fazendas da Suzano na Bahia, também no Espírito Santo. Então, o Stedley, ele virá em algum momento? Já está aprovada a convocação dele, né? Já está aprovada, ele deve vir na segunda semana. E o Stedley, qual é o foco dele? O Stedley é alguém que tem, na verdade, vamos dizer assim, um acesso bastante livre ali ao governo, inclusive acompanhou a comitiva do presidente Lula à China. O Stedley é o elo vivo do governo com o movimento de invasões de terra. Não é o único elo, mas ele é o mais ostensivo, o mais evidente. Ele incita as invasões, ele incita o cometimento de crime, ele faz com que haja a coordenação, né, a logística, tudo isso para as invasões de propriedade no Brasil afora. Inclusive, publicamente, ele tinha que ser preso em flagrante. Isso é incitação de crime. Tem tanta gente sendo presa no Brasil hoje em dia por dar opiniões, e esse marginal, né, faz essa incitação de crime e não se faz nada contra ele. Além disso, ele foi, como você bem disse, na comitiva do Lula para a China, né, tirou foto oficial com o Lula lá na China. Estava fazendo o quê na China numa comitiva oficial? Uma pessoa que não produz nada, não declara nem imposto de renda, segundo informações que nós recebemos aqui na CPI. Quer dizer, ele é, sim, um dos grandes mentores
e coordenadores e articuladores dessa criminalidade. Só que ele é o que o pessoal costuma dizer aí na linguagem mais comum, ele é um malandro profissional, não tem nada do nome dele, né, não participa oficialmente de nada. Então, ele vai vir aqui na segunda semana e nós vamos confrontá-lo com todos esses fatos. Nessa sessão final agora de encerramento dos trabalhos no primeiro semestre, salvo engano, foram aprovados aí 21 requerimentos, entre eles estão aí secretário de Segurança Pública da Bahia, comandante da PM, enfim. A Bahia entra no foco da comissão porque é uma região que tem havido muitas invasões, deputado? Bom, a Bahia, graças ao governo do PT há tantos anos, é um dos estados que tem os piores índices de desenvolvimento humano, pior saúde, pior educação, pior tudo. Onde o PT governa por tanto tempo, administrativamente é um desastre. E a Bahia, infelizmente, coitado do povo baiano, que tem que conviver com o resultado das políticas desse pessoal do PT da Bahia. Notadamente, o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi governador recentemente da Bahia, e durante o seu governo, a Polícia Militar se viu impedida de cumprir ordens judiciais de reintegração de posse sem que houvesse, a cada caso, a concordância e a liberação por parte do gabinete do governador de estado através da Casa Militar. Há e-mails e documentos demonstrando isso e que serão trazidos à CPI. Nós, inclusive, queríamos recentemente agora ter convocado o ministro Rui Costa para já chegar na CPI no dia 1º de agosto como convocado, né? Até porque ele também comanda a ABIN, que tem, entre outras funções, monitorar essas invasões de propriedade Brasil afora, mas diversos líderes da base do governo nos fizeram um apelo para que fizéssemos um convite a ele na primeira semana de agosto. Nós entendemos que é possível dar esse voto de confiança para esses líderes políticos aqui da Câmara dos Deputados que fizeram esse apelo, mas será uma oportunidade só. Se ele não vier como convidado, virá logo na segunda semana como convocado. Dessa semana, primeiro da segunda semana de agosto, não passa. E o Estado da Bahia, porque foi conivente e continua sendo conivente, inclusive secretários de segurança, comandante da PM, etc., terão de comparecer aqui na CPI para falarem como convocado. Deputado, eu inclusive estive na região sul da Bahia, onde além do problema das invasões do MST, ali também tem o problema de invasões de propriedades por indígenas ou pessoas que se dizem indígenas. E essas invasões acontecem em áreas que já estão consolidadas com agricultura, pecuária, fruticultura de exportação há muito tempo. Esse tema das invasões indígenas, ela entra também no escopo da comissão, da CPI? A princípio, Walter, não é o nosso objetivo. Porém, quando essas ações ilegais se confundem, quando os supostos indígenas de casa de mágica e de casa de fantasia se misturam aos movimentos de invasão de terra, MST e outros, para praticar os mesmos crimes, acabam eles próprios se colocando dentro do escopo da CPI. Portanto, casos em que houver coincidência de agentes para as práticas das mesmas condutas ilícitas no escopo da CPI, sim, a CPI pode tratar disso. Outra questão, deputado, uma comissão, ela tem um objetivo final, apresentar um relatório, o senhor é a pessoa encarregada disso, e depois essas provas colhidas, evidências, são encaminhadas ao Ministério Público para que tome as providências. E além das providências legais, civis, criminais, a comissão geralmente apresenta sugestões para melhorar a situação no caso aí, de que forma que a gente vai ter segurança jurídica no campo e, ao mesmo tempo, punição àqueles que invadem terras. Eu imagino que o senhor deva estar pensando que invasor, qualquer que seja ele, seja na cidade ou no campo, ele perde o direito de ter acesso a esses bens. Estou errado? Não, não está errado não, você está correto. Na verdade, o rol de proposituras legislativas que farão parte, evidentemente, do relatório final, o relatório relata, né, descreve tudo que foi encontrado, qualifica essas situações todas à luz da lei e também propõe mudanças legislativas. Dentre as mudanças legislativas que nós pretendemos desenhar, estão justamente essas que você se refere, que é a proibição de invasores de propriedade, tanto urbana quanto rural, de participarem de qualquer programa de auxílio social, principalmente Bolsa Família, mas não só, e também ressaltar aquele aspecto, desde a época do Fernando Henrique, de quem invade não pode receber lote, quem invade não pode receber imóvel. E há, evidentemente, o aumento de pena,
aumento de pena para aqueles que utilizam violência. Enfim, há uma série de alterações legislativas que devem ser contempladas ao final desse relatório. O Stedley disse durante aquelas convocações, e o movimento MST fala aí, a gente tem vários números citando pessoas que estão acampadas Brasil afora, pessoas que estariam precisando de terra, reforma agrária. Eu vejo vários números, de 60 até 100 mil. A comissão terá esse número e qual é a proposta que o senhor deve apresentar para resolver, para a questão da reforma agrária, que ela precisa ainda ser concluída, mas não precisa de invasão de terra. Então eu pergunto essas duas questões para o senhor. Qual é a proposta com relação à reforma agrária e de que forma que se pode melhorar essa relação entre quem precisa da terra e os órgãos governamentais? Bom, primeiro que esse número é mentiroso. Não tem 60 mil, muito menos 100 mil pessoas esperando o lote de reforma agrária. Tudo é mentira. Segundo os levantamentos que nós fizemos, não chega a 20. Eles inflam os números justamente para receber mais verba, mais cesta básica, mais Bolsa Família, mais verba governamental, e assim vai. Como eu disse, é a verdadeira indústria das invasões de terra e a indústria de desvio de dinheiro público com aparência de legalidade e com aparência de bom mocismo. Mas os números não são esses, ao contrário. Chico Graziano mostrou aqui, quando veio a CPI, que um lote, a média de assentamento por família em lote, o custo é de R$217 mil. Essa mesma família que custou R$217 mil para ser assentada, recebe do assentamento, do trabalho rural, média brasileira, novamente, R$3.500 por ano. Significa que ela recebe 1/5 do que paga a poupança. Era muito melhor colocar o dinheiro na poupança e deixar a família de assentado receber o lucro, receber o dividendo ou os juros. Ia receber 5 vezes mais do que recebe com esse programa falido. Eu sou contra esse modelo de reforma agrária. Isso não tem mais sentido em pleno século XXI. Você pegar o país que tem maior potencial, maior vocação, maior capacidade do agronegócio de produzir alimentos de qualidade a preço competitivo, gerando emprego, renda, inclusive matérias recentes nos jornais mostrando que o agro tem reduzido a desigualdade social. Não é a reforma agrária, e nem o MST, e nem o INCRA que tem feito isso. É o agronegócio, em diversas regiões do Brasil. Portanto, Valteno, é preciso fazer a seguinte pergunta. Faz sentido ter reforma agrária? Essa é a primeira pergunta. E se a resposta for sim, que eu tenho dúvida se a resposta é sim, aí você tem que discutir que reforma agrária será essa. Certamente não será essa que eles planejam ou que eles têm feito ao longo desses anos. E tenho dúvidas, repito, se o próprio conceito de reforma agrária como um todo faz sentido hoje em dia. Para finalizar, a gente tem mais um minuto, eu vou deixar para suas considerações finais, dizendo o que o senhor espera do trabalho da comissão no segundo semestre. Bom, Valteno, obrigado pelo convite. Eu espero que a CPI, acima de tudo, deixe claro para a sociedade brasileira, tenha a capacidade de informar, de deixar transparecer, né, de desnudar a realidade por trás dessa indústria criminosa de invasão de propriedade, de obtenção de recursos públicos supostamente para os assentados, que vai parar no bolso de muitas das lideranças do MST, de outros movimentos e daqueles também que politicamente se utilizam desses pobres coitados como massa de manobra para se elegerem deputados federais, a exemplo do caso que nós vimos lá no Pontal do Paranapanema. Vai ser candidato a prefeito de São Paulo, uma provocação final. Vamos ver, se o sistema deixasse, eu seria. Aparentemente, o sistema não vai deixar. Deputado Ricardo Salles, relator da CPI do MST, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Questão de Ordem, sempre aberto o canal para o senhor. Obrigado, querido. Um abraço a todos aí. Então, conversei aqui com o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, relator da CPI do MST. Semana que vem a gente se vê novamente em um outro Questão de Ordem. Até lá.